Imagine um segredo guardado há milênios, um conhecimento tão poderoso que atravessou oceanos e séculos sem nunca se perder. Civilizações distantes, sem nenhum contato entre si, desenharam o mesmo mapa. Não um mapa de terras, mas de algo muito mais íntimo, o fluxo invisível que percorre cada centímetro do seu corpo. Não é poesia, nem metáfora. É ciência pura, tão real quanto a eletricidade que acende sua casa ou os campos magnéticos que fazem seu celular funcionar. Só que, ao contrário desses exemplos, esse conhecimento foi medido e registrado por mãos humanas muito antes de existirem aparelhos capazes de detectá-lo. E o mais intrigante? Alguém decidiu, em algum momento, que você não deveria saber disso. Esse mapa ancestral revela algo que a medicina moderna só agora começa a redescobrir com equipamentos que custam fortunas. Ele mostra como a energia, não aquela ideia vaga de boa vibração, mas uma força mensurável, com correntes e campos, circula dentro de você. Os chineses chamaram esses caminhos de meridianos. Os indianos, de nadis. Os egípcios desenharam o Ka e o Ba. Os tibetanos, por sua vez, traçaram rotas quase idênticas às dos chineses, sem nunca terem trocado uma palavra sequer. 4 povos, 4 continentes, uma única verdade: o corpo humano não é um amontoado de órgãos soltos, mas uma rede interligada de canais energéticos, onde tudo se conecta. E aqui está o detalhe que vai mudar sua perspectiva para sempre. Em 2016, cientistas da Universidade Nacional de Seul encontraram estruturas físicas no corpo que correspondem exatamente aos meridianos descritos há milhares de anos. São canais microscópicos, repletos de um fluido condutor, que transmitem sinais elétricos pelo organismo. O estudo foi publicado em uma revista científica respeitada, revisado por pares. Não é especulação. É a anatomia que a medicina ocidental simplesmente ignorou por séculos. Você já sentiu isso, mesmo sem saber? Quando aperta um ponto no pé e sente um alívio no estômago. Quando uma dor de cabeça some depois de massagear a mão. Quando uma emoção parece ficar presa no peito, como se algo estivesse bloqueado. Esses não são acasos. São evidências de que o mapa funciona. Você só não tinha chaves para decifrá-lo. Mas por que esse conhecimento foi apagado dos livros e das salas de aula? A resposta é mais simples, e mais perturbadora, do que parece. Em 1910, um relatório da Fundação Carnegie, conhecido como Relatório Fleckner, padronizou a educação médica nos Estados Unidos. Na prática, fechou todas as escolas que ensinavam terapias energéticas, homeopatia ou qualquer abordagem que não se encaixasse no modelo químico e cirúrgico. Em uma década, metade das faculdades de medicina do país foi extinta. As que sobraram passaram a ensinar apenas uma visão: o corpo como uma máquina, as doenças como peças quebradas, os tratamentos como remédios ou bisturis. O mapa energético, que funcionou por 4.000 anos em diferentes culturas, foi rotulado como superstição oriental e varrido para debaixo do tapete. Por quê? Porque não dá para patentear um ponto de acupuntura. Não dá para vender energia em forma de pílula. Uma pessoa que aprende a regular seu próprio fluxo energético não precisa de receitas mensais. Não é um bom cliente para um sistema que lucra com a dependência. Enquanto isso, atletas olímpicos usam acupuntura. Executivos do Vale do Silício contratam mestres de Qigong. O exército americano estuda meridianos para melhorar o desempenho de soldados. A elite sabe. Você, não. Os chineses mapearam 361 pontos de acupuntura há 2.500 anos, descrevendo cada um com precisão milimétrica, sua localização, função e efeito. Em 2018, pesquisadores do Instituto Politécnico de Milão usaram ressonância magnética e termografia para analisar o corpo humano. O resultado? Encontraram exatamente 361 pontos com propriedades elétricas distintas, maior condutividade, temperatura diferente, menor resistência. Os mesmos pontos, nas mesmas localizações, identificados sem tecnologia, 2 milênios e meio atrás. Os antigos não estavam inventando histórias. Estavam documentando uma física que ainda não tinham palavras para explicar. Chamavam de Qi, de prana, de força vital, porque não conheciam termos como potencial de membrana celular ou bioeletricidade.
mas sabiam que aquilo existia. E agora, a ciência está provando que eles estavam certos. Vamos simplificar. Seu corpo tem 12 canais principais de energia, como rios que percorrem seu sistema. Cada um está ligado a um órgão e controla funções específicas. Primeiro, a energia entra pelo topo da cabeça e pela sola dos pés. É por isso que andar descalço na terra recarrega você, literalmente, você está absorvendo elétrons do solo. Segundo, a energia flui em ciclos de 2 horas. Cada órgão tem seu horário de pico. Entre 1 e 3 da manhã, é o fígado. Entre 3 e 5, os pulmões. Entre 5 e 7, o intestino grosso. E assim por diante. Se você acorda sempre às 3 da manhã, o mapa já está lhe dizendo onde está o bloqueio. Terceiro, os bloqueios criam sintomas à distância. Uma estagnação no canal do fígado não causa apenas problemas digestivos, pode gerar irritabilidade, insônia, dores de cabeça e até problemas nos olhos. Esse conhecimento não é místico. É prático. É como identificar um curto-circuito em um sistema elétrico. Porque, no fundo, é exatamente isso que você é. Um sistema elétrico de 37 trilhões de células, gerando corrente 24 horas por dia. Você não está quebrado. Não precisa de mais remédios, mais disciplina ou mais força de vontade. Você só nunca recebeu o manual de instruções do seu próprio corpo. Alguém decidiu que era melhor você não ter acesso a ele. Por que pessoas com energia equilibrada são difíceis de controlar? São independentes, questionadoras, menos propensas a aceitar soluções prontas. E agora, você está prestes a descobrir o que sempre foi seu por direito. Nos próximos minutos, vou lhe mostrar como ler esse mapa no seu próprio corpo. E você vai sentir a diferença antes mesmo de terminar de ler. Mas aviso, uma vez que você enxergar esse fluxo funcionando em você, uma vez que sentir a energia se movendo exatamente onde o mapa diz que deveria, não haverá volta. Cada cansaço, cada dor, cada desconforto fará sentido de um jeito que nenhum médico jamais conseguiu explicar. Sua vida não será mais a mesma. E o mais irônico? Tudo isso sempre esteve dentro de você. Você só precisava de um mapa para enxergar. Respirar fundo enquanto faz. Depois, solte e repita no outro lado. Por que funciona? Esse é o ponto de encontro dos meridianos do intestino grosso e do pulmão, dois dos canais mais poderosos do diagrama. Quando você ativa EGU, está enviando um sinal direto para o sistema nervoso central, reduza a inflamação, libere endorfinas, interrompa a transmissão da dor. É por isso que esse ponto é usado em emergências para dores de cabeça, enxaquecas e até cólicas menstruais. Estudos clínicos confirmam que sua estimulação libera peptídeos opioides naturais do corpo, com efeitos comparáveis a analgésicos leves, só que sem efeitos colaterais. E aqui está o detalhe que muda tudo: esses 4 pontos não são apenas remédios pontuais. Eles são chaves para reconfigurar padrões. Cada vez que você os usa, está treinando seu sistema nervoso a responder de forma diferente. A ansiedade que antes te paralisava? Com Neiguan, ela se transforma em um sinal para respirar fundo e recalibrar. A exaustão que te deixava prostrado? Yonquan não apenas recarrega, mas ensina seu corpo a absorver energia de forma mais eficiente. A dor que parecia um bloqueio permanente? EGU não só alivia, mas quebra o ciclo de tensão que a mantinha no lugar. E o mais extraordinário? Você não precisa acreditar. Não precisa entender a teoria. Só precisa fazer. Porque o mapa não é uma promessa, é uma demonstração. Cada ponto que você ativa é uma prova de que seu corpo já sabe o que fazer. Você só estava esperando alguém lhe mostrar onde apertar. Agora, imagine aplicar isso em situações reais. Você acorda com aquela dor de cabeça que costuma arruinar seu dia? EGU em 30 segundos. Está prestes a entrar em uma reunião estressante? Neiguan enquanto espera. Seu filho não consegue dormir por causa de pensamentos acelerados? Intan com uma pressão suave na testa dele. A energia da sua casa parece pesada? Yonquan para ancorar a energia da Terra. Isso não é autossugestão. É física aplicada.
Seu corpo é um circuito, e esses pontos são interruptores. Você já sentiu a energia nas palmas das mãos, agora sabe que pode direcioná-la. Cada técnica que aprendeu é uma ferramenta, mas o verdadeiro poder está no reconhecimento. Você não é um passageiro no seu próprio corpo. Você é o operador. E o melhor? Ninguém pode tirar isso de você. Não depende de consultas, de horários, de receitas. Está sempre disponível, sempre acessível. Basta lembrar onde estão os pontos. Agora, respire fundo. Olhe para suas mãos. Elas não são apenas mãos. São instrumentos de um sistema que você acabou de desbloquear. E isso? Isso é só o começo. Desconhecendo. E aqui está a ironia. Você já sabe como é viver sem esse conhecimento. Já conhece a frustração de acordar com a mandíbula travada, a exaustão que não passa com café, a ansiedade que surge do nada como um alarme falso. Já experimentou a sensação de ser um espectador da sua própria saúde, esperando que alguém, um médico, um remédio, um suplemento, resolva o que você não consegue nem nomear? Mas e se, em vez de esperar, você simplesmente soubesse? Imagine não precisar mais adivinhar o que seu corpo está tentando dizer. Imagine olhar para o mapa e entender, com a mesma clareza de um eletricista diante de um painel, onde está o curto-circuito. Não é sobre fé. É sobre funcionamento. Seu corpo não é um mistério indecifrável, é um sistema. E sistemas têm padrões, têm pontos de acesso, têm chaves. Você só precisa aprender a girá-las. Agora, pense na última vez que sentiu uma dor de cabeça latejante. Você tomou um comprimido e esperou que ele fizesse o trabalho. Mas e se, em vez disso, você pudesse pressionar um ponto no seu pulso e sentir o alívio se espalhando como água fria em uma queimadura? Não é mágica. É fisiologia. É o mesmo princípio que faz um músculo relaxar quando você o alonga, só que aplicado a camadas mais profundas do seu sistema. E o melhor? Você não precisa acreditar para que funcione. Você só precisa fazer. Aqui está a verdade que ninguém te conta, seu corpo já sabe como se curar. Ele faz isso o tempo todo, cicatriza cortes, combate vírus, regula a sua temperatura. O problema não é a capacidade dele. É o ruído. O estresse crônico, a má postura, a respiração superficial, os hábitos que sobrecarregam seu sistema sem que você perceba. Essas técnicas não são uma solução externa. Elas são um reset. Um jeito de limpar a estática para que seu corpo volte a operar no modo padrão, equilíbrio. E não, você não precisa de um guru, de um retiro caro ou de anos de estudo para começar. Precisa de 9 minutos. 9 minutos para pressionar pontos que já existem, em um corpo que já é seu. 9 minutos para parar de tratar sintomas e começar a tratar causas. 9 minutos para deixar de ser um passageiro e se tornar o operador. Mas aqui está o detalhe que faz toda a diferença. Você não está adicionando algo à sua vida. Está recuperando algo que sempre esteve lá. É como descobrir que sua casa tem um cofre escondido na parede, cheio de ferramentas que você nem sabia que precisava. Você não precisa inventar nada. Só precisa abrir a porta. Então, qual é o próximo passo? Você pode continuar como está, esperando que as coisas melhorem por acaso, dependendo de soluções temporárias, vivendo no piloto automático. Ou pode pegar esse mapa, pressionar um ponto hoje à noite e ver o que acontece. Não é uma promessa de milagre. É um convite para testar. Para sentir, com suas próprias mãos, o que acontece quando você dá ao seu corpo a chance de funcionar como foi projetado. E se, em uma semana, você perceber que dorme melhor? E se, em 2, notar que aquela tensão nas costas sumiu sem explicação? E se, em 1 mês, perceber que não precisa mais de 3 xícaras de café para funcionar? Não são-se. São quandos. Porque seu corpo já sabe como fazer isso. Você só precisa lembrá-lo. A escolha é simples, continuar como espectador ou se tornar o dono da sua própria saúde. 9 minutos. Um mapa. E a coragem de tentar algo que já funcionou para milhões de pessoas, em milhares de anos, em culturas que nunca se falaram,
mas que, de alguma forma, chegaram às mesmas respostas. Então, o que você vai fazer? Você está cansado porque ninguém nunca lhe mostrou o caminho. Travado porque ninguém lhe deu as chaves. Confuso porque o que lhe ensinaram foi a tratar sintomas, não a entender a linguagem do seu próprio corpo. E se eu lhe dissesse que, em 9 minutos por dia, você pode acessar um sistema que já está dentro de você? Não é mágica. É anatomia. Não é fé. É fisiologia. Os mesmos pontos que acalmam a ansiedade em segundos são os que equilibram o sono, regulam o apetite e até aliviam dores que você achava que eram crônicas. E o melhor? Você não precisa acreditar. Só precisa tentar. Porque aqui não tem espaço para talvez. Ou você faz, ou continua sendo mais um na multidão que sabe o que deveria fazer, mas nunca faz. E adivinha? O mundo já está cheio dessas pessoas. Cheio de gente que assiste, curte, salva, e no dia seguinte acorda exatamente como estava. Você quer ser parte desse grupo? Ou quer ser aquele que, daqui a 30 dias, olha para trás e pensa, por que demorei tanto? O diagrama não é só um desenho. É um convite. Um convite para parar de esperar que a solução venha de fora, de um remédio, de um médico, de um milagre, e começar a ativar o que já está aí, pulsando sob sua pele. Os meridianos extraordinários não são teoria. São rotas de energia que, quando ativadas, reorganizam seu corpo como um maestro regendo uma orquestra. E os pontos? São botões de reset. Um toque no lugar certo e seu estômago para de queimar. Outro e sua mente para de girar. Mais um e aquela dor nas costas some como se nunca tivesse existido. Mas isso só funciona se você parar de fingir que não viu. Se parar de enrolar com vou tentar um dia. Porque um dia não existe. Existe hoje. Agora. Nesse exato segundo em que você lê essas palavras e decide se vai rolar a tela para baixo ou se vai, finalmente, fazer o que deveria ter feito anos atrás. Então. 3 palavras. Não é um ritual. É um compromisso. Diagrama ativado hoje. Digite. Não para mim. Para você. Para o seu futuro eu, que daqui a um mês vai olhar para o presente e agradecer por ter tido a coragem de começar. Porque as pessoas que comentam são as que fazem. São as que, quando o cansaço bater, quando a dúvida surgir, vão se lembrar, eu disse que ia fazer. E vão fazer. E o like? O like não é para mim. É para o algoritmo. É para que esse conhecimento chegue a quem está prestes a desistir. Porque as plataformas não querem que você saiba disso. Não querem que você descubra que pode se curar sem comprar nada. Que pode ter energia sem depender de pílulas. Que pode dormir sem remédios. Elas querem que você continue consumindo, não que você se torne independente. Então cada like é um soco na mesa. Cada inscrição é um grito, chega. Eu quero mais. Porque isso aqui não é só um vídeo. É um ponto de virada. E pontos de virada não acontecem quando você assiste. Acontecem quando você age. Quando você para de ser espectador e vira protagonista da sua própria história. Então, o que vai ser? Mais uma pessoa que sabe o que fazer e não faz? Ou alguém que, a partir de hoje, decide que chegou a hora de viver como sempre deveria ter vivido? A escolha é sua. Mas o tempo não espera. E seu corpo? Ele já está pronto. A pergunta é, você também está?